pontos de interesse. Cara, se você é um trader, você tem que saber o teu ponto de interesse. Se você entra no mercado e não sabe o que vai fazer, qualquer coisa serve. Abre o gráfico e não sabe o que você vai fazer, qualquer coisa tá bom pra você. E qualquer coisa não tá bom pra um trader profissional, um trader de alta performance. Um trader de alta performance, quando abre o gráfico, já sabe onde ele vai operar. Você já sabe onde vai operar quando você abre o gráfico? Não? Então, segue essa dica que ela vale ouro. Não use mais isso pra operar no mercado financeiro. Nunca mais você vai usar isso aí, ó. Exatamente isso, tá? Vender topo e comprar fundo, regra de exploração, robô mágico, setup, toque em média móvel, cruzamento de média, rompimento de pivô, operar comprado em fundo, operar vendido em topo, um monte de outras baboseiras como figura gráfica. E me perdoe se você já se ofendeu nesse vídeo, mas o meu intuito é esse realmente, fazer você se ofender e fazer você mudar de rota. Digita pra mim aqui embaixo quanto tempo você já tá dentro do mercado financeiro fazendo e o que você tá fazendo. Tem dado resultados? Beleza, show de bola que tem dado resultados, mas eu quero te provar que para 90% de pessoas, este mercado ele não tem funcionado. Por quê? Porque 90% perdem, e não é eu que tô falando, não é o Chris que tá falando, é a CVM, é o órgão que rege todas as leis no quesito aí no mercado brasileiro, né? No quesito de valores. Valor Econômico também é um site referência aí no mercado. Eles estão falando que 90% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro. Por quê? Aí eu volto aqui de novo, porque elas fazem as mesmas coisas. Elas criam setup sem sentido, elas entram em salas de sinais, elas compram robôs mágicos, etc, cara, e assim vai. Entram em sala ao vivo, terceirizam toda a responsabilidade dela pro mentor, né? Se elas ficarem sem aquele mentor, elas não conseguem fazer dinheiro dentro do mercado. E outras coisas, golpes, opções binárias, outras coisas que perante a lei não é legal fazer, né? Então, o meu intuito agora é te mostrar o que realmente tem importância dentro do mercado. Então, eu vou te mostrar um pouquinho da diferença de setup varejista para um operacional institucional, beleza? Então, vamos pro gráfico aí. Bom, galera, me diz se você entende o mercado com um monte de parafernália como essa aí que tá aí no gráfico, cara. Aí no gráfico, ó. É só olhar o gráfico, cara, e você vai me dizer: cara, Cris, eu não sei o que tá acontecendo aqui. E se você concorda comigo, deixa um comentário. Eu quero saber se a mesma opinião que eu tenho é a mesma que a tua. Então, cara, assim, ó, eu vou fazer uma explicação agora de uma forma institucional de operar. E depois, no final, a gente volta nessa tela para bater mais um papo sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Apenas gráfico. Você não precisa de mais nada para realmente fazer dinheiro aí dentro desse mercado, tá? Então, o que acontece, cara? Outro grande erro, além dos erros de criar setups que a gente já vem falando, a galera pega e coloca no gráfico de 1 minuto. Eles pegam, marcam esse fundo como um fundo. Eles marcam esse outro fundo como um fundo, né? E aí aqui, não, eles marcam esse topo como um topo. E aí sabe o que acontece? Eles até vêm aqui e vendem. Eles pegam e vendem aqui, ó. Daí eles querem um alvo lá no outro fundo, porque o professor de price action deles ensinou eles a operar topo e fundo, né? Tem que levar o alvo cheio até lá no final. Tem que pegar o alvo cheio até o final, né? É isso que os professores aí de price action ensinam a galera a fazer, de pegar e abrir uma ordem de venda nesse ponto, botar o stop atrás, a ordem de venda aqui, ó, nesse ponto, para buscar o alvo final lá embaixo. Não, é o payoff que paga. Beleza, uma outra vez até pode funcionar, mas esse gráfico de 1 minuto, ele não é um gráfico para você fazer isso. Você precisa de ter uma visão institucional. Olhando assim, de um gráfico de 1 minuto, você não tem uma visão institucional. O institucional que eu tô falando são os bancos, os fundos, as pessoas que têm muita grana, muitos lotes para trabalhar. Então, cara, olha só, o cara que tentou fazer essa venda aqui, e ele se intitula Scalper, beleza, até pegou um takezinho aqui. Mas quantas vezes dá certo, né? E os scalpers estão aí para falar: não, eu acerto mais do que eu perco. Só que quando você perde isso aqui para acertar. Vamos lá, o scalper, ele faz uma venda aqui para pegar um alvo assim. Então ele tem um alvo na grande maioria das vezes que ele fala que ele tem a taxa de acerto alta, assim. Só que ele tem um stop assim. Isso aqui dá quase 2:1 do tamanho do teu stop. Quando você se deparar com um tipo de pessoa te ensinar isso aí, para te ensinar isso aí, cara, já corre, porque isso aqui não funciona. E vamos lá, você fazendo isso aqui a vida toda, você entendeu realmente como que o mercado funciona? Você entendeu? Eu quero te mostrar como que realmente o mercado ele funciona nesse vídeo. Então fica comigo até o final, que vai valer a pena. Então, olha só, o cara que ele não é scalper, ele acaba de tomar uma violinada pelo spread, ó. Olha lá onde é que tá batendo o spread. Já tirou ele do mercado, entendeu? Então, por quê? Porque ele tem uma visão muito micro. Você tem que aumentar a sua mente, cara. E o que eu sempre falo pro pessoal do PMV? Não opera gráfico de 1 minuto, ok? Não marca topo e fundo no gráfico de 1 minuto. Ó, papel e caneta na mão agora, porque o passo a passo que eu vou te passar, ele é muito top. Então, vai lá no gráfico de 1 hora, que é 60 minutos,
E aí sim você vai marcar as tuas referências, que são os tocos e fundos maiores, tá? Isso aqui não é setupzinho, tá, galera? Isso aqui é uma visão institucional que eu vou mostrar para vocês. E as dicas top que eu já vou te dar. Até o final também vou te dar outras dicas. Olha só. Agora eu marquei todas as minhas referências dentro de um range, né? Que é esse range aqui, ó. Dentro desse range, você tem que entender o seguinte, cara, onde tá barato e onde tá caro. Porque é isso que os grandes players eles sempre procuram. Preço, preço. Todo momento eles estão buscando preço. Por quê? Porque eles compram e vendem. Eles são institucionais, eles são comerciantes, como a palavra trader fala, né? Então, com base nisso, a gente tem que dividir essa zona no meio e o melhor ponto para comprar aqui embaixo, o melhor ponto para vender lá em cima, tá? Mas é claro, a gente está num gráfico de 60 minutos, a gente pode diminuir um pouco mais isso aí, porque dentro disso a gente vai ter essa região maior, mas também eu tinha essa região, agora eu tenho essa região. Então, aqui acabou rompendo, então essas outras duas eu desqualifico elas. Eu uso só mais essa como uma referência. E aqui eu uso essa aqui e essa aqui como referência. Ou seja, eu estou num mercado muito mais vendedor. E aonde eu vou vender, Cris? Me fala. Aqui em cima. Exatamente aqui em cima. Aqui, aqui, aqui e aqui. Mas você não pode sair simplesmente vendendo aí quando chega no topo e te dá um padrão de estrela cadente. Porque normalmente não funciona. Por causa do quê? Da manipulação do mercado. Outro ponto. Onde eu vou comprar, Cris? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. E não se fala de mercado aqui agora. Eu não faço nada aqui dentro, nesse ponto. O que eu faço então, Cris? Vai para um outro ativo e faz o mesmo estudo. Isso vai te salvar. Vai por mim. Isso, só essa dica já vai te salvar, realmente, de ficar evitando aqui um monte de adivinhação, porque aqui dentro é adivinhação. O preço tá bom aqui para comprar? Não. Se eu quero comprar, eu tenho que comprar onde? Que eu quero abrir uma ordem de compra. Onde é que tem que comprar? Nos melhores pontos de compra. Onde o preço está barato. O preço está barato aí? Não, ele está na média. Na média do quê? Dessa última pernada de alta com essa última pernada de baixa. Ok? Então ele está numa região de meio a meio. De será que vai, será que não vai? Só essa dica, cara, já vale ouro. Se só essa dica já valeu ouro, deixa um comentário aqui, tá? Isso é entender estrutura operacional. Dentro do PMV tem estudos mais aprofundados sobre isso. Ok? O que é o PMV? É preço, manipulação e volume. Tá? Então eu já defini onde estão as minhas referências, que o tal do Smart Money Concept chama isso aqui de POI, pontos de interesse. Cara, se você é um trader, você tem que saber o teu ponto de interesse. Se você entra no mercado e não sabe o que vai fazer, tá? Qualquer coisa serve. Abre o gráfico e não sabe o que você vai fazer, qualquer coisa tá bom para você. E qualquer coisa não tá bom para um trader profissional, um trader de alta performance. Um trader de alta performance, quando abre o gráfico, já sabe onde ele vai operar. Você já sabe onde vai operar quando você abre o gráfico? Não? Então, segue essa dica que ela vale ouro. Se você quer misturar o setup, outra coisa depois, o problema é teu, tá? Se quer ficar sofrendo. Mas eu tô te dando o passo a passo que eu levei mais de 7 anos para descobrir. E o óbvio é o que mais as pessoas, elas negam. É o que mais elas não querem. É fazer o óbvio. Por quê? Porque é muito mais legal olhar para uma tela assim, e cheia de indicadores, e achar que um indicador vai te falar o que tu tem que fazer. O indicador, ele indica aquilo que você já tá lendo, aquilo que a tua mente já tá te falando. Só como é que tu vai fazer esse mesmo estudo que eu fiz cheio de indicador na tela? Me diz como que você vai entender de mercado. E outra, tem a parte da manipulação agora, que é a segunda parte desse passo a passo. Basicamente, eu tô te entregando de mão beijada a metade do meu operacional em si, né? Mas só com isso, cara, eu acredito que você já vai, né? Então fica comigo, porque eu vou te ensinar manipulação de mercado agora no gráfico, ok? Só que, cara, como é que eu vou ensinar você manipulação de mercado no gráfico se eu tenho um monte de sujeira, tem um monte de desvio de foco? Basicamente é isso. Eu tenho muito viés aqui dentro. Por quê? Porque uma média móvel de 200, que é essa vermelha, vai estar me falando, não, o mercado aqui é venda, ó. O preço está abaixo da 200. É venda. Só que a leitura do preço não está me falando que é venda aqui. A leitura do preço está me falando que é venda aqui para cima, ó, nessas regiões aqui de cima. Então por que eu vou abrir uma ordem de venda aqui? Ah, é porque uma média de 200 está me falando. Sim, continua fazendo o que você está fazendo e vai entrar dentro da taxa dos 90%. Outro ponto aqui, cara, como é que você vai entender em algum momento da vida e como é que você vai falar que você é um trader de alta performance se você não sabe o que está acontecendo no gráfico? Ah, mas eu vejo dinheiro. Tá, você pode até ganhar dinheiro, mas você não sabe o que está acontecendo. Olha lá, um gráfico limpo, eu sei o que está acontecendo aqui. O mercado, ele veio e faz essa quebra de estrutura aqui, ó.
Ele vem aqui, retesta esse topo, falhou, ele faz um teste aqui, outro quebra desse fundo, e aqui em cima, provavelmente a gente pegou alguma venda, tá? Porque a gente tinha essa região e essa região para vender, olha lá, ó. A gente não sai vendendo junto com a manada. Ah, o preço tá se desenvolvendo numa alta, eu vou sair no primeiro fundo que aparecer eu vou comprar. Não, não é assim que funciona, galera. A gente tem as referências. Ah, Cris, explica pra mim então a manipulação de mercado, me explica, pelo amor de Deus. Porque eu já venho tentando estudar isso há muito tempo e eu não consigo aprender, tá? Gente, eu falei pra vocês que no gráfico de 60 minutos vocês marcam as regiões. Você pode marcar no 4 horas, no 2 horas, também vai ajudar muito, porque é um gráfico maior, né? E normalmente, se você vem do 4 horas, do 2 horas e finaliza numa hora essas marcações, da mesma forma que eu te ensinei, tá? Você vai ver que normalmente as regiões elas se encontram, ok? Então vamos lá. Qual é o gráfico que eu opero então, Cris? No 1 minuto? Não. 1 minuto é muito ruído. Você vai tomar muita violinada no 1 minuto. Vai pro 15, cara. Vai pro 15. E outra, eu tô falando aqui de um mercado que é um mercado dominante, que é o mercado Forex, que é o mercado americano, na verdade o mercado global, né? A gente opera tudo quanto é tipo de pares de moeda, a gente opera aqui, eu vou mostrar pra você, tá? E a gente faz esse mesmo estudo, cara, isso aqui que eu tô te passando você vai encurtar ó, pelo menos uns 5 anos do seu caminho, tá? Que foi o tempo que eu levei pra descobrir essas coisas que parecem simples, são óbvias, só que poucas pessoas estão fazendo. Poucas pessoas fazem o óbvio. É mais difícil acreditar no difícil, é mais fácil acreditar no difícil e mais difícil acreditar no fácil. Sabe por quê? Porque você está enviesado. Olha só quanta oportunidade que eu tenho aqui se eu pego e faço a mesma coisa em todos esses ativos, cara. E aí eu digo assim, nesse ativo, eu não tenho nada para fazer. Que ativo que é esse aqui? É o Ethereum, é uma criptomoeda. Eu faço isso em qualquer ativo do mundo. O nosso sistema PMV funciona em qualquer ativo do mundo. Então aqui, ó, eu tenho que esperar o preço chegar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Região vendedora. Daí eu falo para os nossos alunos, cara, é uma região vendedora e aqui é uma região compradora. Tenho que esperar o preço chegar. Porque se eu não esperar o preço chegar e eu for inventar alguma coisa aqui, é por conta e risco. É por conta e risco. Qualquer outra coisa que você fizer aqui dentro, você não está sendo um trader de alta performance. Diga um trader de alta performance. E quando ele entra numa operação, ele sabe que ele pode perder. Todo mundo sabe, gente. O loss, a perda, ela é normal, tá? Mas quando ele entra numa operação, ele tem isso aqui de risco, mas ele tem a probabilidade de ganhar pelo menos na metade aqui, ou pelo menos lá em cima. Isso é trader de alta performance. Não é o trader que vai entrar comprado aqui porque acabou de romper um pivô. Vai entrar comprado com stop aqui, com um alvo pequenininho aqui, ó. Isso não é trader de alta performance, galera. Se você quer ver o dinheiro começar a sobrar na sua conta, lá na corretora, começar a sua conta aumentar, é assim que você tem que fazer. Você tem que ser um trader de alta performance. Ah, e tem gente que vai vir aqui e vai querer vender, ó. Porque deu uma estrela cadente. Agora nós vamos entrar na parte de manipulação. Cara, não faz isso, porque o mercado ele é altamente manipulado. E você sabia por que ele é manipulado? Porque os grandes players não podem sair vendendo aqui. Eles não podem, mesmo eles tendo muito dinheiro, eles não podem vender. Sabe por que eles não podem? Não é que eles não podem, é que não tem uma coisinha chamada, sabe o que aqui? Ó, liquidez. Vamos lá, se o grande player... Cara, eu tô te dando uma aula aqui, eu poderia cobrar muito caro para fazer isso aqui. Se o grande player tem 25 mil lote para executar aqui de venda, o que ia acontecer com o preço se ele fizesse isso aqui? Simplesmente vender. Primeiro que não tem liquidez, não ia conseguir. Eu acho que essa é a palavra certa. O grande player, ele tem lote, ele tem poder para fazer a venda aí, mas ele não consegue vender. Ele não consegue, sabe por quê? Porque não tem liquidez. Tá, mas como é que vai ter liquidez aqui em cima? Vamos lá. Se eu te disser que isso aqui é um topo, óbvio que é um topo, né? Isso aqui é uma região de topo. Todo mundo sabe disso, ó. Topo. Topo, a gente faz o quê? Digita pra mim aqui embaixo. Topo, o que a gente faz? Coloca um comentário aqui. Em topo, eu vendo ou compro? Vendo, né? Beleza, então se eu e tu, que somos minúsculos no mercado, somos uma sardinha basicamente, né? Sabemos que é para vender. O player também sabe que ele quer vender nessa região porque é um preço caro e caro se vende, barato se compra. É o óbvio que muitos não estão fazendo, por isso estão tomando ferro do mercado, tá? Como é que vai ter liquidez aqui em cima? Para o grande player vender, o que precisa ter?
eu tenho um carro e eu quero vender esse carro, o que eu preciso? De um comprador desse carro, correto? Como é que vai ter compra em cima, nesse ponto, para criar a liquidez no mercado? Como que vai ter? A manipulação do preço, ó, grava. Pumping. Deixa eu escrever certinho aqui para vocês, ó, em preto. Pumping and dumping. Cara, os big players do mercado vão ficar loucos comigo só por eu tô falando essas coisas para vocês aí. Nunca você vai estar vendendo do nada aqui no topo, porque a gente não vende topo e não compra fundo. Jamais. A gente espera a manipulação do mercado acontecer. O que é pumping and dumping? É elevar os níveis de preço artificialmente para que a sardinhada aqui nesse ponto, ó, comece a vender, e daqui a pouco sabe o que eles fazem? Paft, estopa todo mundo, e daí aqui em cima os grandes players começam a montar a posição, do nada você vê o preço andar. E daí vai dizer que já não aconteceu contigo isso aí. Você entrou numa operação nesse ponto, que é a fase da indução da manipulação de mercado. Você foi estopado, o mercado jogou para cima, depois foi para baixo e você falou assim: cara, eu acertei a direção, só que eu errei o timing. Eu errei o meu ponto de venda, poderia ter esperado um pouco mais. Só que, cara, é a manipulação do mercado, pumping and dumping, os players precisam fazer isso para criar liquidez aqui em cima. Como que cria liquidez? Tem todo mundo tá vendendo. Tá todo mundo, ó, imagina que essas ordens amarelinhas aqui que eu tô fazendo, tá todo mundo socando venda. Como que tem compra lá em cima? Uai, você não coloca o tal do stop loss? Beleza? Stop loss. E agora começa a acumular o quê? Liquidez. Então a primeira fase da manipulação é a indução, eles te induzem a vender. A segunda fase é criar a liquidez, que é a piscina de liquidez, começa a acumular tanta coisa, tanta ordem de compra aqui, porque tem tanta gente vendendo ali, tá? Que agora os players estão babando nessa região. E na verdade, quem faz o movimento do preço para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, esse movimento bonitinho do gráfico aí, ou muitas vezes feio, é os grandes players. Eles botam venda aqui, o mercado cai. Não é eu nem tu. Nós não conseguimos movimentar o mercado dessa forma, tá? Impossível. E aí eles têm mais lotes, eles fazem desenho para cima, para baixo, mais para baixo do que para cima, mais para baixo do que para cima, porque eles estão desovando as posições. E aqui, o que eles fazem em cima dessas regiões? Eles vêm aqui, fazem a primeira fase da indução, botam muita gente na venda. Muita gente vendeu aqui. Vendeu. E aí, o que eles querem? Eles querem construir a liquidez com essa manipulação. Lembra lá dos caras que manipulam aqueles fantochezinhos? Eles estão manipulando o preço nessa região, galera. E aqui em cima eles começam a acumular os stop loss, ou seja, a liquidez, tá? É igual stop loss, ok? E na minha cabeça, sempre eu até falo para os nossos alunos, cara, eu sempre tenho essa visão de um caixote gigantão amarelo aí, porque é onde tem muita liquidez. E eu não vendo aqui, não vendo. É óbvio, tem outros cenários que podem acontecer para mim vender aí. Mas se eu tô dando esse exemplo para vocês, assim, o mercado chegou, ele vai primeiro manipular, para depois ele distribuir, ele acumula e distribui, acumulação e distribuição, acumulação e distribuição. O que é isso? Acumulação, acumula, distribui, entrega o movimento, daí distribuição, draft. Acumulação, distribuição, acumulou, distribuiu, basicamente assim, cara, e o mercado funciona. Então você não vai mais vender assim, no primeiro toque ou no segundo toque, você vai esperar. Olha a dica, anota isso aí. Eu só vou vender em topo quando eu ver alguém ser estopado. É exatamente assim, eu vivo falando. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nesse caso aqui, o pessoal do sistema PMV vende lenço, né? A gente aguarda todo mundo ser estopado. Óbvio que a gente tem alguns indicadores que a gente confirma se realmente isso aqui vai acontecer. Indicadores de volume, inclusive indicadores próprios que eu desenvolvi aqui, tá? Então isso nos ajuda muito. Tem todo um módulo completo dentro do sistema PMV, onde a gente esmiuça tudo, todos esses indicadores de volume. A gente opera basicamente, não puramente, mas basicamente conceitos de Wyckoff, Richard Wyckoff, que falava sobre a manipulação do mercado. Então, se você quer conhecer um pouco mais, vai ter o primeiro link aqui embaixo. Você pode falar comigo no WhatsApp e tal, eu te explico mais. Mas a gente também tem um grupo do WhatsApp também, onde a gente faz lives todos os sábados, às 9 da manhã, 10 horas da manhã. A gente conversa no grupo e aí a gente bota o link da live lá, tá? Então também cai para dentro desse grupo. E se você quer ir direto ao ponto, também tem o link para você já fazer sua inscrição no sistema PMV. Qual que é a dúvida, tá?
tá? Você pode me chamar no WhatsApp, vai ter esses 3 links que eu falei aí, do grupo do WhatsApp para você participar da live e você tirar suas dúvidas. Se você teve dúvidas dessa aula, lá eu vou explicar mais a fundo sobre isso também. Você pode tirar suas dúvidas, abrir o áudio e falar: Cris, cara, eu vi tua aula ali, tô acompanhando a tua live agora e eu tenho dúvida nesse ponto, nesse aspecto, como que funciona, o que eu tenho que aguardar aqui. Eu te ajudo lá um pouco também, tá? Mas se você quer um mapa validado para você aprender o que você tem que fazer aqui, que é a parte mais punk, né? O que eu faço aqui, o que eu tenho que esperar, como que eu vendo, como que eu compro lá embaixo também, né? Porque aqui embaixo também eles vão acumular primeiro, vão jogar muita gente na compra, vão estopar os compradores para depois pegar a liquidez lá para baixo. Porque se o grande player tem muito lote aqui para comprar, ele não pode comprar aqui, ele não consegue, por causa que falta liquidez. Se ele quer comprar, precisa de muita venda nessa região. Como é que tem venda? Manipulando o preço, fazendo a sardinhada acreditar que é um fundo que vai disparar lá para cima. É assim que a sardinhada aprende, né? Ou tem na cabeça, cara, se eu pegar essa compra aqui vai andar. E aí vai, volta pra lá, tipo, faz o checkmate, que é o que eu falo, eliminou todo mundo, capturou esse big player, capturou todas as vendas aqui, que é a liquidez para ele fazer os impulsos do mercado, ok? Olha só, o mercado, ele só anda se tiver captura de liquidez, cara. Ele só anda forte se tiver captura de liquidez. Diz pra mim, aqui nesses topos, tá? Ó, eu vou fazer. Topo, tem um topo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Por que olha só. Aqui vem o pessoal da análise gráfica, análise técnica, que fala que isso aqui foi um rompimento de pivô com uma barra elefante. E o que eles ensinam? Entra comprado na máxima, bota stop na mínima, beleza? Olha só, aqui tem dois viés. Primeiro, desses topos, essa barra veio só para capturar a liquidez para jogar mais o mercado para baixo. Por quê? Aqui o player, ele deu a primeira porrada. Aqui ele acumula mais um pouco, cria uma região de venda, aí induz todo mundo a vender, todo mundo tá com o stop loss grudado aqui em cima, Plaft capturou o stop loss para jogar para baixo. Mas da mesma forma, esse mesmo cenário, ele pode se tornar um cenário comprador para quem compra barra elefante em rompimento de pivô. Olha lá. E daí onde é que a galera bota a venda? Aqui. Então, ele vem, captura aqui em cima, induz mais comprador a comprar aqui, joga esses compradores, captura aqui o stop loss deles e o preço anda mais forte ainda. Olha só que visão, cara. Olha só que visão. E aí eu volto naquela tela suja. Você consegue ter essa visão de mercado com tudo essa parafernália, com toda essa salada de fruta que tem aí? Não consegue. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Meu, primeiro, que você tá começando agora, você vai ter que entender o que é uma VWAP. Vai ficar 1 ano só estudando VWAP. Segundo, vai entender o que é pivô, ponto de pivô. Vai ficar mais de 1 ano. Já são 2 anos perdidos aí, tá? Média móvel, mais 1 ano. Vai ficar 4, 5, 6 anos, como eu fiquei perdido, eu sei. Eu não tô falando de besteira isso aqui. Eu tô falando porque eu fiquei. Eu fiquei preso nisso aqui. Ah, vai estudar o MACD. Como que funciona o MACD? Daí vai se matar lá no YouTube de estudar como que funciona o MACD, para daí descobrir que numa mistureba dessas todas não funciona, tá? Você vai ter um viés no MACD para comprar, mas a média móvel vai estar te dizendo para vender e você vai ficar todo confuso, atrapalhado. Não sabe o que é para fazer. E olha só, com um gráfico limpo, um gráfico puro, tá? Você consegue ter uma visão institucional. Essa é a diferença. Você acha, cara, conta pra mim agora, nós estamos finalizando a aula. Você acha que o grande player olha ponto de pivô? Você acha que ele olha a média móvel, cruzamento de média? Pelo amor de Deus, gente, para com isso. O grande player olha preço, manipulação de mercado e volume.